Eu já estudei inglês de diversas formas. Eu comecei em 2014 e desde todos esses anos tem uma coisa em especial que quando eu coloquei na minha rotina me ajudou a alavancar de uma forma meu inglês que eu fiquei assim muito surpresa aí do porquê eu não tinha feito antes. E acho até que as pessoas não ligam muito para esse fato. Muitas pessoas falam que para melhorar seu inglês você tem que começar a conversar com estrangeiros, o que eu concordo de fato. Inclusive, a começar a conversa simples, em diálogos, que eu comecei até no Tandem, que é um aplicativo específico. Muito bom, inclusive, para melhorar o seu inglês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. Outros também já chegaram a falar que tem que pensar no idioma para você poder evoluir um pouco mais e realmente é bastante útil. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em inglês, as coisas tomaram uma forma diferente para mim e você começa a ter uma noção especial de que precisa expandir seu vocabulário e melhorar sua estrutura de frases. Mas tem uma coisa especial que eu não vejo muitas pessoas comentando e nem ligando, é a questão da escrita em si, não digitar e falar com as pessoas por diálogo simples, mas realmente escrever. E, gente, a escrita é fundamental para você entender a estrutura gramatical das palavras, ter um bom vocabulário também e até a questão de ter uma fluidez no seu próprio pensamento no idioma específico. Dos vídeos até que eu vi na internet quando eu estava começando a estudar para o TOEFL, é que as pessoas só se importam realmente quando vai fazer essa prova, porque precisa de escrever uma redação, um essay, então você tem que buscar essa prática da escrita, de escrever mais redações em inglês, saber os marcadores que deve utilizar para começar um parágrafo e por aí vai. E, inclusive, foi por aí que eu comecei a tentar me envolver mais com a parte escrita do inglês, mas sempre foi algo muito chato, desinteressante para mim. E eu acho que no estudo do idioma você tem que ter essa diversão. Claro que tem um momento que você precisa ter foco, precisa fazer algo que você não gosta, mas na maior parte das vezes o que motiva é a diversão no idioma, porque você gosta, está sendo divertido. Então, quando eu vi que era algo chato, eu acabei deixando de lado a parte da escrita. E eu até entendo porque muitas pessoas não ligam muito para o writing. Até que esse ano eu comecei a escrever no meu diário totalmente em inglês, comecei o meu journaling, como muitos falam até, em especial com o mecanismo de estudo. Antes eu chegava a escrever no meu bullet journal, que é uma agenda específica para planejamento dos seus meses e dias, e às vezes eu tentava escrever um resumo do que aconteceu no meu mês em inglês, só que era por isso só, eu tentava praticar dessa forma a minha escrita em inglês, só que não ajudava muito, né? Porque eu não estava praticando ali toda semana, diariamente. Então, por mês eu não conseguia ver os meus erros na estrutura e no vocabulário. E aí que chegamos no ponto principal desse vídeo, quando você já está estagnado no seu nível de inglês ou em qualquer outro idioma que você esteja estudando, o ponto principal agora para desbloquear é tenha um diário e escreva alguma coisa nele. Não é porque o meu canal é sobre diário, meu diário perdido e tal, mas claro que eu vou incentivar vocês um pouco sobre escrever em diários, seja o que for. Mas chega um momento na sua parte de idioma que você precisa melhorar a sua escrita. E eu vou trazer aqui alguns benefícios para vocês, obviamente. Para vocês terem noção, eu escrevo no meu diário desde os meus 14 anos e só agora nesse ano de 2026 que eu comecei a escrever ele totalmente em inglês, o que é bom para algumas pessoas que querem esconder algumas coisas ou não querem que as outras pessoas encontrem o seu diário e escrever em outro idioma, é legal, mas quando eu utilizei isso como método de estudo, eu observei algumas coisas que eu estava evoluindo e não estava percebendo, coisas que eu realmente estagnei quando eu comecei meu processo de escrita no meu diário, não todos os dias, porque aí já é demais, mas durante, sei lá, 4 vezes na semana, escrever em inglês o que estava acontecendo, me ajudou a entender muitas coisas. Eu cheguei até a fazer uma lista para vocês dos benefícios que eu encontrei. E você também pode encontrar até, por exemplo, eu vi que eu evolui bastante no meu inglês em relação a quando eu quero escrever palavras novas e diferentes, não sempre aquelas mesmas palavras,
simples em inglês. Então, eu comecei a buscar palavras novas para colocar no meu diário naquele texto específico daquele dia. Eu evoluí também quando eu vi que eu percebi os meus erros na escrita, coisa que eu não observava antes, quando eu fazia apenas resumos do meu mês e até resumos de coisas que eu assistia e que eu achava bem desinteressante quando eu fazia isso, esse método de fazer resumo crítico em inglês. A terceira coisa é como eu formulo os meus pensamentos no idioma, melhorou bastante. Claro que a prática de falar em inglês e escutar é muito importante, mas acho que muitas pessoas esquecem que a escrita também ajuda na forma de você pensar no idioma e até a forma como você estrutura suas ideias, como a fluidez começa a surgir nos seus pensamentos e quando você vê, você já está lá escrevendo sem pensar muito nas palavras que você quer se expressar, porque já é algo natural. A quarta coisa que eu observei como eu me expresso no idioma foi o que eu falei antes, e muitas vezes eu tinha dificuldade na parte de escrever, de como me expressar, como eu me expressava em português. Eu me incomodava com o fato de não conseguir me expressar devidamente na parte da escrita, apesar de que na fala eu conseguia ir bem, mas na parte da escrita era como se eu travasse e não conseguisse elaborar nada na forma como eu me sentia ou dos pensamentos. Outra coisa muito importante que evoluí foi na parte da estrutura gramatical, e essa sim acho que vocês podem observar de primeira, que é os seus erros na gramática. Assim, eu não percebi logo de cara, mas eu sempre reviso algumas coisas do meu diário, dos dias anteriores ou dos meses anteriores do que eu escrevi, e observei lendo alguns erros que eu estava cometendo diariamente e não tinha percebido antes. E a partir disso, desses erros, que eu ia corrigindo em cima mesmo do texto, e depois, quando eu fosse escrever novamente no meu diário, eu iria já saber esses erros e fazer o certo. Outra coisa é a fluidez na escrita que eu comentei até antes, que é realmente algo muito interessante, porque eu comecei em janeiro a escrever no meu diário, e não vou mostrar para vocês, mas esse aqui é o meu diário, Diary Book, e eu comecei a escrever em janeiro em inglês nele, e agora em maio, observando as coisas, eu percebi que eu tenho mais fluidez na parte da escrita. E isso você vai perceber, acho que em uns 2 meses, se você praticar bastante, você percebe a sua fluidez e a sua evolução nisso, o que é maravilhoso também. Lembro que no início era muito difícil para mim e eu até ficava, não, quero voltar a escrever em português. Mas não, eu queria ter essa imersão do inglês porque eu me sentia muito estagnada e quando eu vi, eu já estava parando de ficar travando nas palavras ou até na estrutura, eu ficava pensando muito. Outra coisa é que melhora indiretamente no seu speaking. Eu comecei a ter minhas ideias mais afloradas, digamos assim, e mais estruturadas no inglês, o que foi fundamental para mim, porque eu gosto muito de gravar vídeos falando inglês e até áudios para praticar. E muitas vezes eu acabava me perdendo em algumas ideias, mas quando eu comecei a escrever, você consegue organizar seus pensamentos, tipo uma listagem dos seus pensamentos. Então, quando eu ia falar alguma coisa, eu já tinha alguma noção, já tinha ideia de como organizar essas ideias e como trazê-las no meu speaking, na minha fala. E por final, pode até destravar o seu medo de errar e de falar também com as outras pessoas e até te dar mais confiança na hora de escrever. E creio que isso é essencial para aprender idioma. Essa ideia de desconstruir isso de ter medo de errar, porque quando você está aprendendo algo, principalmente um idioma, você tem que saber que vai errar basicamente o tempo inteiro e tá tudo bem, uma hora você vai acertar, uma hora você vai melhorar e vai aprimorar o seu jeito de estudo, o seu jeito como você fala, como você escreve, e tudo é questão de prática e aprendizado por observação. Se você quer melhorar seu inglês, mesmo não tendo esse foco na escrita, mesmo que não seja essencial para os seus estudos, eu assim recomendo essa prática de escrever em um diário, seja um diário qualquer de planejamentos, de pensamentos, de sentimentos, de sei lá o que, gente, só escreva. E eu acho interessante porque o diário traz uma abertura do que você pode escrever naqueles papéis em brancos.
Não precisa escrever seus pensamentos constantes ou seus sentimentos. Você pode ser criativo, colocar suas metas, suas ideias que você teve recentemente em inglês, até o que você está assistindo no momento, com as suas músicas favoritas do momento, o que você achou de algum álbum, de algum artista ou de alguma série que você esteja assistindo e escrever por lá de forma despretensiosa, sem se esforçar tanto, sem muita pressão naquilo, porque é algo seu, então não precisa ser por pressão. Tem vezes até no meu diário que eu não tenho nada para escrever e basicamente eu só escrevo, eu essa semana eu tô escutando bastante essas músicas e aí eu coloco as músicas e explico porque eu tô gostando delas e qual é o sentimento que elas estão me trazendo e só. Isso já me ajuda muito. Dá até inclusive para criar aqui um vídeo sobre ideias de páginas de journaling, que eu acho que é essencial, não sei se vocês vão gostar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o método que eu estou estudando semanalmente. Não é todo dia que eu estou estudando, que eu estou escrevendo, no caso, no meu diário. Porque, obviamente, vai ter dia que não vai ter nada para escrever e tá tudo bem. E tá sendo muito bom porque é como se eu não estivesse estudando. E recentemente eu tinha parado de estudar inglês, então eu voltei com essa parte da escrita aos poucos. Eu vou retornar com meus cronogramas de inglês de fato, com estudo mais ativo, mas ter esse retorno assim na parte da escrita e sair dessa estagnação me ajudou muito nesse método. E espero que vocês possam tentar também, quem sabe. Vejo vocês no próximo vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal se você quiser ver os próximos vídeos seguintes e até mais!